Nós temos um recadinho importantíssimo sobre uma campanha que a Sorriso está realizando agora dia 1º e 2 de agosto, uma campanha exclusiva para implantes dentários. A gente já faz a análise inicial, né, tanto clínica quanto radiográfica, já planeja, o paciente já sai com mais ou menos tudo programado a ser feito. A gente está disponibilizando condições excelentes, parceiros financeiros. Clínica Sorriso, 1º e 2 de agosto. É a maior campanha de implantes dentários realizada. Em um mundo onde cada detalhe conta, há um profissional que é essencial para o sucesso de qualquer negócio: o contador. Ele é o guardião das finanças, o estrategista que ajuda a transformar números em crescimento. Seja no agro, comércio, indústria e serviço, o contador busca garantir que tudo esteja em ordem, desde a abertura da empresa até a gestão diária. Com o apoio do contador, as empresas podem transformar decisões mais informadas, evitar problemas fiscais e, com isso, maximizar seus lucros. Campanha de valorização do contador, o profissional essencial para o sucesso do seu negócio. Apoio Sindiconte. Essencial Noivos e Essencial Noivas, 2 lojas especializadas em locação de trajes masculinos para noivos, padrinhos, formandos, entre outros. Já Essencial Noivas oferece o aluguel de vestidos para noivas, damas, debutantes, madrinhas e demais convidadas. Essencial Noivos e Essencial Noivas, locação de trajes, vestidos e acessórios, juntos nos melhores momentos. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Vamos falar sobre doenças que causam a dor, como a fibromialgia e lúpus. Doenças que provocam dor intensa, como cansaço, inchaço, enfim, sintomas que trazem piora na sua qualidade de vida. Um desafio diário que muitos enfrentam, mas existe uma esperança, e ela passa pelo médico reumatologista. Ele é o especialista capaz de diagnosticar e tratar sintomas da dor provocada por essas doenças, melhorando o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Redescubra a vida sem dor. Dr. Leandro Alves, especialista no tratamento de artrite reumatoide, espondilite ecleosante, entre outras doenças tratadas pelo médico reumatologista. Nós temos um recadinho importantíssimo sobre uma campanha que a Sorriso está realizando agora dia 1º e 2 de agosto, uma campanha exclusiva para implantes dentários. A gente já faz a análise inicial, né, tanto clínica quanto radiográfica, já planeja, o paciente já sai com mais ou menos tudo programado a ser feito. A gente está disponibilizando condições excelentes, parceiros financeiros. Clínica Sorriso, 1º e 2 de agosto. É a maior campanha de implantes dentários realizada. Bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Queremos um papo interessante. Bem-vindos a mais um programa Papo Franco aqui pela NTV. Hoje conversando com Regina Barbosa, advogada, especialista em direito ambiental. A Regina tem quantos anos de experiência, Regina? Seja bem-vinda. 23, obrigada. 23 anos de experiência em direito ambiental. Regina, eu queria que você falasse um pouco sobre o início da sua trajetória. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu comecei em 2001 numa consultoria técnica, então nada a ver com o direito. Por lá fiquei 7 anos, fiz a minha graduação. E depois disso eu passei, por órgão ministerial, o órgão público estadual, a advocacia privada e hoje com o meu escritório. Sempre ligado à parte ambiental. Isso, na advocacia são 16 anos, mas antes disso eu fiquei também os 7 anos na consultoria. Regina, a gente está aqui inclusive, eu já vou falar disso já no início do nosso bate-papo, com um livro da Embrapa, que fala sobre vários assuntos ligados à parte ambiental, mas o capítulo sobre direito foi escrito por você e uma colega de Uberlândia sobre direito ambiental. É isso? Isso. Essa publicação, Agricultura Irrigada no Cerrado, Subsídios para o Desenvolvimento Sustentável, é uma obra organizada pelo professor Lineu da Embrapa Cerrados, e eu tive a grata satisfação de escrever junto com a minha colega Paula Carneiro. Vou mostrar aqui na câmera a capa do livro. Um capítulo dedicado ao Cerrado, toda a legislação sobre o Cerrado no Brasil, em nível federal e estado por estado, onde o bioma está presente. Regina, a nossa região, a gente fala de Cerrado, parece que só tem Cerrado, mas não é.
Me fala sobre a sua área de atuação hoje como especialista em direito ambiental e a gente vai falar um pouquinho desses biomas, a diferença entre cada um deles, porque a lei se aplica de forma completamente diferente em cada bioma. Isso. Nós estamos majoritariamente dentro do bioma cerrado, mas nós temos áreas de transição com o bioma Mata Atlântica. Então é comum a gente encontrar fragmentos que são considerados, né, vegetação, fitofisionomia da Mata Atlântica. Então aplica-se a lei da Mata Atlântica, que é bem mais restritiva do que a lei geral, que é o Código Florestal, para onde se aplica legislação no bioma de cerrado. Regina, hoje quando se fala de cerrado mineiro, qual o principal desafio para se conseguir uma licença ambiental? E nós vamos falar sobre as mudanças recentes na legislação que tem levado os produtores rurais a uma confusão. Na mudança dessa lei, o seu escritório, o seu telefone tocava dia e noite sem parar, falando, não, agora pode, agora podemos desmatar, não precisa de licença, e é bem diferente dessa interpretação, né? A realidade nu e cru é bem diferente. Eu queria que você me falasse do principal desafio hoje para quem quer conseguir uma licença ambiental utilizando toda a expertise de um advogado especialista nessa área. No Cerrado, a gente tem uma legislação que é o Código Florestal. Toda propriedade ela precisa ter a reserva legal, que são os 20% de área nativa representativa do bioma, mais as áreas de preservação permanente. E aí nós temos áreas comuns que pode estar com a cobertura vegetal nativa, né, de cerrado, ou às vezes um campo cerrado, e eventualmente para que possa produzir nesse espaço, você precisa de autorização para supressão de vegetação. Então quando a gente fala, né, para desmatar. Isso, o desmate. E aí, às vezes, as pessoas confundem, porque é um campo limpo, mas isso é uma vegetação nativa e que precisa de licença, precisa de autorização. Gera-se muita confusão, porque a pessoa utiliza o capim nativo para pastagem, ok? Só que em um dado momento, essa pastagem se torna fraca, ela resolve fazer uma gradiação, jogar uma semente de um capim exótico, a braquiária, que é a mais comum, e nisso vem a autuação, porque ela fez uma alteração do uso do solo, era uma cobertura vegetal nativa de campo, que é bioma cerrado, e substituiu por uma pastagem exótica, ou às vezes transformou isso numa lavoura. Então essa alteração do uso do solo, ainda que não dê rendimento lenhoso, porque quando se fala em desmate, a pessoa lembra do mato, vegetação grande, rendimento lenhoso. Traduzindo, advogado tem muito termo técnico, a gente vai tentando traduzir aqui. É aquela pessoa que desmatou e vai transformar aquilo em carvão ou uma lenha, enfim, aproveitar aquela madeira sem autorização, nem pensar. Nem pensar, porque o ônus disso depois ele é muito alto, fica muito oneroso. A penalidade de multa é uma das penalidades, né, aplicada uma sanção pela conduta praticada, que foi a supressão de vegetação, desmate, sem autorização. Então imagina assim, 10 hectares suprimidos sem autorização. Hoje no estado de Minas Gerais isso equivale aí a R$ 2.600 por hectare. De multa? De multa administrativa. E não é só pagar a multa, porque além da multa administrativa nós temos a suspensão de atividade no local até a regularização. Então pagar a multa faz parte da regularização, mas não é só pagar. A atividade fica suspensa no local e você precisa buscar regularização, ou seja, a licença que você teria que ter obtido antes da supressão, agora você vai buscar ela de forma corretiva. E aí o Estado coloca um ônus em cima dessa autorização corretiva, porque senão não teria benefício nenhum pedir uma autorização prévia. E o que seria esse ônus? Eu pago uma taxa florestal em dobro, eu pago a taxa de reposição florestal. Para regularizar é a hora que você vai ver o custo. Vamos fazer uma conta rápida aqui, Regina? 10 hectares, coisa pequena, ele desmatou 10 hectares, ele vai receber a multa. Você tem uma estimativa de quanto isso vai custar para ele em multa? Se ele 2 mil por hectare? Se ele for sancionado, né, no administrativo, tiver uma indenização cível e mais um acordo criminal, e depois as taxas de regularização, a gente está falando aí em torno de uns R$300 mil de repente para resolver. Deu para entender? 10 hectares, 10 hectares, enfim, é um pasto pequenininho, 10 hectares, R$300 mil em multa. Por quê? Como tem taxa em dobro e ainda existe um risco que as pessoas não mensuram,
que é não ser passível de autorização e ter que ir lá e reflorestar essa área novamente. O órgão hoje responsável pode ser o IEF, quando é competência dele, que a legislação tem, né, várias regras, ou então a FEAM dentro do processo de licenciamento, mas via de regra costuma ser o IEF. E o que seria um impedimento? Meu fragmento suprimido é de floresta estacional, que é Mata Atlântica, e ela não é passível de autorização para transformar em lavoura ou pastagem, é só em caso de utilidade pública ou interesse social. Regina, queria falar sobre o piqui, entendeu? Um dia eu conversando com você, falei, Dácio, não gosto do nome, não gosto da fruta, eu amo o piqui, entende? E é, de fato, hoje um calo, né? Sim. Uma forma de conseguir autorização numa área, e aí, inclusive, nós fomos visitar uma área próxima aqui, próxima à Lagoa Formosa, e eu não sei se aquilo lá é uma lavoura de piqui ou é uma mata nativa só de piqui. É impressionante, eu já fui lá. Me fala hoje sobre quem quer fazer um desmatamento de forma legal, fazer uma irrigação, por exemplo. Então ele quer instalar lá um pivô, 60 hectares, e aí tem lá uma árvore de piqui. Como conseguir essa autorização? Como esse proprietário, ou ele vai perder 60 hectares, porque tem, não vou falar de uma árvore, não, vou colocar que tenha 10 árvores de piqui. Como conseguir resolver isso? A questão do piqui, porque ele é protegido por lei dentro do estado, então é considerado imuno de corte. Então a legislação prevê que se é uma área já consolidada, exemplo, já é um pasto formado antes de 2008, e quando teve autorização para limpar e formar essa pastagem, muito provavelmente os piquis ficaram, porque eles não poderiam ser suprimidos. Então hoje eu tenho lá uma área de pastagem já consolidada antes de 2008 e quero implantar um sistema de agricultura irrigada. Essas árvores de piqui isoladas, elas serão passíveis de autorização, porque a gente está falando de uma área consolidada. Então, para cada... Antes de 2008, é importante a gente lembrar. Sim, 22 de julho de 2008 é a nossa data para qualquer resposta, sim ou não, em matéria florestal. Então, vai ser possível autorizar o corte de árvores isoladas, desses piquis, porém será exigida uma compensação, que pode ser entre 5 e 10 mudas por espécime abatido. Então, a falsa impressão de que liberou geral, não. Apenas não teremos um papel, uma burocracia, que é a licença ambiental. Apenas também abaixo de 1.000 hectares de área útil. Passou disso, passível de EIA-RIMA, que é um estudo mais complexo, né, mais oneroso. Agora, vai dispensar da burocracia, sim, mas o produtor precisa adotar boas práticas ambientais. Isso não dá direito a ele de causar poluição, ele precisa continuar dando destinação correta para as embalagens, para os resíduos, a questão de caixa separadora de água e óleo, pista de abastecimento. Então, todos esses controles ambientais, ele precisa observar, porque o órgão não vai cobrar dele, mas a instituição financeira com certeza vai cobrar. E, assim, também as certificadoras, igual acontece no café, onde que você tem que obedecer critérios rigorosos, às vezes até mais rigorosos do que o próprio órgão. E para aquele que quer desmatar, e nessa área de desmatamento tem lá 10 pés de piqui em 60 hectares. O que fazer? Quando se busca essa autorização para supressão de vegetação, é feito um inventário florestal. E o inventário florestal, ele é amostral. Então o engenheiro vai a campo, marca as parcelas, levanta as espécies que tem lá dentro, qual que é o rendimento de material lenhoso que essa área vai fornecer, e aí o órgão analisa essa informação. Então, na nossa região, que é Cerrado, muito provavelmente a gente vai encontrar algum exemplar, né, de pequi ou de ipê, que são espécies imunes. Geralmente a autorização ela vai sair para supressão de vegetação, mas sem cortar essas espécies que são protegidas. Sem cortar? Sem cortar. Como é que vai colocar um pivô? Vai manter, uma árvore, acabou. Vai manter essas áreas. Então, uma discussão, né, que já existe há bastante tempo é justamente nesse sentido. Eu tenho pequi, eu tenho ipê, que são árvores imunes, então para agricultura irrigada, se for no método de pivô, não é compatível. Então, por isso que os estudos prévios são importantes, porque às vezes eu penso em adquirir uma área, porém eu tenho vários entraves. Ela pode ser aproveitável, mas não para aquilo que eu quero. Regina, mas mesmo que essa área passível de desmatamento seja dentro dos 80% permitidos, se tiver pequi e ipê, não? Área nativa eu não consigo tirar essas espécies, pelo menos com o que eu tenho na legislação
hoje? Então, a gente tem algumas atividades já listadas na legislação, né, que traz que podemos fazer intervenções em APP em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Então, a própria legislação, o Código Florestal ou a Lei da Mata Atlântica já traz ali o que são as atividades consideradas de utilidade pública. Até então, a gente tinha a questão, por exemplo, da energia, né? Você vai fazer uma linha de transmissão. Então, você vai passar fatalmente sobre APPs, sobre áreas de reserva, outras áreas protegidas, mas tem um caráter, né? Ela tem uma finalidade maior, por isso que é possível a intervenção. A gente também tem algumas atividades minerárias que eram passíveis de intervenção pela questão do interesse social, e aí da mineração tem uma particularidade, porque o minério você tira onde tem e não onde você quer, então ele tem uma rigidez locacional. Então, em alguns casos, a lei permitia. Mas a agricultura irrigada não era considerada de utilidade pública. Então, eu vou chamar os comerciais, eu quero falar sobre isso, porque está sendo pensado e muito bem pensado pela Agência de Desenvolvimento da nossa região, a criação de uma cooperativa, inclusive eu tive na reunião que tratou sobre isso, incentivando a agricultura familiar. E ela precisa ser sustentável. Sim. E a agricultura familiar, um dos principais objetivos de criação dessa cooperativa é trazer para a agricultura familiar a possibilidade de atender o PNE, que é a merenda escolar. Para isso ser feito, precisa de irrigação, né? Porque se você vai plantar tomate ou alface ou, enfim, produtos que possam ser até mesmo feijão, você precisa de irrigação, né? Você precisa de atender o mercado, 30% é o que diz a lei, e aí entra essa questão. Eu quero saber se essas novas regras podem, de alguma forma, beneficiar a agricultura familiar, inclusive em fazer desmatamento, o desmate, para isso. Nós vamos chamar os comerciais, vamos tratar disso já no segundo bloco. Voltamos já já. Do sonho à realização. O que te coloca no caminho certo? Seja qual for o seu destino, a educação é sempre o ponto de partida e a escolha da universidade, um passo decisivo na jornada rumo ao sucesso. Uma instituição com educação sólida, suporte contínuo e oportunidades práticas que te prepare para transformar os seus sonhos em conquistas concretas, como o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan. Com um ensino de excelência e uma infraestrutura de ponta, o Unipan se consolida como uma das mais importantes instituições de ensino do país, sendo a única da América Latina a possuir 4 certificações de gestão de qualidade. O Unipan é nota 5, nota máxima no MEC. Com 4 campi, o Unipan abriga mais de 7.000 alunos e oferece uma vasta gama de opções educacionais, a começar pelo ensino médio, cursos de graduação, pós-graduação, EAD e ainda 8 cursos técnicos. Em uma área de 65.000 metros quadrados, o Unipan se orgulha em dispor de uma estrutura de ponta que inclui um campus integrado, conectado e humanizado, com inúmeras áreas verdes e acessibilidade, além de um complexo esportivo moderno, mais de 140 salas de aula e mais de 90 laboratórios e ambientes para práticas didáticas e formação profissional. Tudo isso para atender a uma proposta pedagógica que busca alinhar o ensino teórico à vivência prática, para que os alunos cheguem preparados ao mercado de trabalho. O Unipan ainda oferece um ecossistema que inspira a criatividade, o empreendedorismo e a inovação. Um mundo de oportunidades e de conexões para você ter mais possibilidades para chegar aonde quiser.
Esse é o Unipan. Venha fazer parte desse mundo construído especialmente para você. Unipan, educação que transforma. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Dr. Paulo Ricardo, quais são as cláusulas essenciais para trazer segurança num contrato de compra e venda entre comprador e vendedor? Então, Dácio, as cláusulas essenciais que a gente recomenda que se conste em um contrato são a cláusula contra a evicção em uma eventual perda desse imóvel, um perecimento, perda por um potencial ou um possível credor do vendedor, que isso pode ser posterior à compra. Uma cláusula que preveja a obrigação dos seus sucessores, herdeiros, de adimplir aquele contrato, porque nem sempre nas transações imobiliárias o negócio ele opera de plano imediatamente. Às vezes você vai comprar um imóvel que a transmissão da posse ela vai ser posterior àquela negociação. Os trâmites burocráticos de uma transferência formal da propriedade, como a escritura de compra e venda, o ITBI, o registro, um eventual financiamento imobiliário. Então essas questões a gente tem que ter esse cuidado, questões com relação à posse, quando transmitir essa posse. Aí a gente está falando da escritura. Não é só na escritura, no próprio contrato mesmo. Perfeito. Porque às vezes as pessoas vão fazer a negociação, antes de concretizar já transfere a posse. Vê quais são os riscos disso. Cada negociação é uma negociação, não dá para você fazer uma receita de bolo. Aí a importância da orientação do advogado durante essa transação. Isso, sem dúvidas. Além dessas cláusulas, é importante também verificar a vida pregressa deste vendedor e do imóvel em si. Cercar de alguns cuidados. É um apartamento, como está a situação condominial? Está com o condomínio em dia, a questão tributos municipais, se tem algum problema, aí já vai para a área estrutural, se precisa de um laudo de vistoria ou não, se é imóvel novo, imóvel usado. São várias questões que devem ser atentadas. Questões que têm que ser observadas e para se fazer uma transação segura. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Nós temos um recadinho importantíssimo sobre uma campanha que a Sorriso está realizando agora dia 1º e 2 de agosto. Uma campanha exclusiva para implantes dentários. É a maior campanha de implantes dentários realizada. Então você que aguarda para fazer implante dentário há muito tempo, um projeto de forma mais acessível, um planejamento seguro, minimamente invasivo, marque sua consulta, vai lá e confira. Doutor, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa campanha. A data está chegando, 1º e 2 de agosto. A partir de quando as pessoas já podem marcar essas consultas? Essa campanha nossa, ela tem o objetivo de levar as pessoas que têm dificuldades, às vezes até com horários, dificuldades às vezes financeiras, para fazer um implante, para reabilitar a sua boca. A gente está disponibilizando condições excelentes, parceiros financeiros, horários flexíveis, atendemos aos sábados. A gente já faz a análise inicial, né, tanto clínica quanto radiográfica, já planeja, o paciente já sai com mais ou menos tudo programado a ser feito, né? E isso agiliza a vida da pessoa, para que isso seja mais rápido possível, de uma forma segura, bem planejada e tranquila. Dia 1º e 2 de agosto, atendimento sexta e sábado serão as consultas, mas a partir de segunda-feira vocês podem ligar. O nome é simples, Clínica Sorriso. Lembra do Sorriso? Uma campanha pensada durante meses, acontece agora. A partir de segunda-feira, os agendamentos podem ser feitos com atendimento dia 1º e 2 de agosto.
Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje entrevistando Regina Barbosa, advogada em direito ambiental, um bate-papo extremamente esclarecedor, muitas regras, novas regras, né, que estão valendo e algumas que há uma expectativa de começar a valer. E no primeiro bloco, Regina, nós estávamos falando sobre essas novas regras que podem beneficiar a agricultura familiar para os irrigantes. Sim. E aí a gente falou sobre a criação que está sendo, né, estudada, e eu acredito que vai acontecer, de uma nova cooperativa voltada exclusivamente para a agricultura familiar, que pode ser beneficiada sobre essas novas regras que já estão em vigor. Essa nova regra voltada para beneficiar os irrigantes, em se tratando de desmatamento, ser permitido o desmatamento, mesmo em áreas que tenham piquis, para irrigantes. O decreto saiu, ele é a vigência a partir da publicação, mas a gente ainda tem alguns detalhes que precisam ser esclarecidos ou regulados por resoluções, né? Porque vai envolver a Secretaria de Agricultura, mais a parte de meio ambiente, então ainda tem alguns detalhes que a gente ainda não conseguiu ainda entender como que vai ser na prática, porque está muito recente. Mas já está valendo. Mas o decreto está valendo, e a ideia é justamente a gente levar para o pequeno produtor a possibilidade dele conseguir produzir mais na mesma área. A agricultura irrigada, ela precisa ser enxergada como tecnologia. O produtor investe em tecnologia e ele consegue produzir mais na mesma área, conservar suas áreas de reserva e APP sem necessidade de fazer novas supressões e intervenções. Então, numa mesma área é possível, às vezes, fazer 3 safras, né, que é algo fantástico, você tira uma cultura e já vem plantando outra, ou mesmo aumentar a produção daquele mesmo local, né? Uma cultura que, às vezes, desenvolvida no sequeiro, você tem uma produção X e, ao conseguir irrigar, ter acesso, né, tanto às autorizações quanto à tecnologia em si, produzir 3, 4 vezes mais no mesmo local. Nós estamos falando isso durante o intervalo e eu tive recentemente visitando um pivô da Tijuca. Tijuca fica aqui do lado. Nós temos uma fábrica de pivôs na nossa região, somos beneficiados com isso, temos água, né, importantíssimo para a atividade, mas a gente está tocando nesse assunto porque nada disso pode ser feito sem uma série de autorizações. Então a gente está falando da outorga da água, com autorização ambiental, nós estamos falando sobre a área de desmate, nós estamos falando sobre os piscinões, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre a autorização para colocar, né, tirar a água. Neste caso ele vai extrair água de um córrego. E aí, como funciona a autorização de outorga? A captação de água, ela pode vir de curso d'água, né, o córrego, rio, barramentos, poços tubulares, que é o mais comum que a gente tem na região. Todos são passíveis de autorização, cada um com a sua particularidade. O barramento, ele é uma estrutura construída no curso d'água, né? Ele vai barrar aquela água, que vai ser... conhecido como represa. Isso, a represa. Então aquela água, o excesso de água do período de chuva, você vai segurar essa água. Tem uma vazão que precisa continuar passando, porque eu não posso deixar abaixo, né, sem a água. Então é uma vazão que tem que ser respeitada. Então eu acumulo água no barramento para utilizar no período de seca, assim também como ocorre no piscinão. Só que diferenças, né? O barramento é feito no curso d'água, então ele tem uma intervenção em APP, que é uma autorização que eu preciso ter do órgão ambiental. Eu preciso de uma licença ambiental para o barramento e preciso da outorga para captar água. Essa questão do barramento, da represa, normalmente elas são feitas no período da seca. Sim. Mas muitas vezes ela é feita no período da seca para ser retirada a água só no período chuvoso. Ou seja, você vai represar, mas você não pode tirar a água de lá. Tem essa questão? Você vai represar, já vai ter ali uma retenção de água, mas ela não é o suficiente. Foi o que quando a gente visitou esse piscinão, ele falou assim, não, eu faço agora, mas eu só posso colocar água no piscinão a partir do período X. É isso? Pode acontecer. Por quê? Como eu tenho que respeitar uma vazão do curso d'água, não significa que eu vou poder captar o quanto que eu quero em qualquer época. Então, uma outra forma de reservar são os piscinões, né, que são escavações com também alteamento ali da estrutura, onde você vai acumular água. Então, geralmente o pessoal faz a captação, que pode vir de uma represa ou de um curso d'água, ou até mesmo do poço tubular, joga para esse piscinão. Então, imagina o período de chuva, tem muita água passando,
a minha outorga, né, me permite captar, eu jogo no piscinão, ok. Na época de seca, que é essa época que nós estamos agora, talvez eu não tenha vazão disponível no curso d'água, então eu já vou pegar a água do piscinão para abastecer a minha estrutura de irrigação. A outorga, ela é na captação do curso d'água, quer dizer, no curso d'água natural. Depois que eu jogo no piscinão, dali para frente eu já não tenho autorização mais. Então essa água que abastece o piscinão pode vir de várias fontes. Pode vir do poço tubular, pode vir da barragem. Poço tubular seria do subsolo. Isso, poço artesiano. A água superficial, que é de curso d'água, ela envolve uma disponibilidade hídrica. Então existe uma fórmula, né, dentro do pedido de outorga, onde passa uma vazão X de água e aí pode-se outorgar um percentual disso, né? Em cima desse percentual, as pessoas vão pedindo autorização. Então, vai chegar uma hora que não tem mais possibilidade de captar água naquela bacia. A outorga, ela pode sair para você hoje 10 litros por segundo, mas isso não é um direito adquirido seu. Se a bacia sofrer uma alteração, não tiver mais disponibilidade hídrica, o órgão vai reduzir a sua outorga na renovação, porque o papel pode dizer que você tem 10 litros, mas se não passar, você não vai captar. Paracatu tem um conflito pelo uso da água já há bastante tempo, desde 2002 que a gente convive com esse conflito pelo uso da água. E o que é isso? Nós temos uma demanda maior do que a disponibilidade. Então, as pessoas hoje, né, têm um pedido de outorga coletivo, tem que sentar todo mundo na mesa e discutir. Como que nós vamos dividir esse copo d'água aqui? Nós somos 10 e nós temos uma necessidade e existe uma disponibilidade. Como que nós vamos discutir isso? Porque talvez eu já esteja implantado lá há 30 anos, mas isso não me dá o direito de manter a mesma vazão que eu tinha há 30 anos atrás. Talvez eu tenha que agora melhorar o meu sistema de irrigação, reservar a minha água, ou seja, construir barramentos, criar estrutura de piscinões, para que eu consiga manter a minha atividade funcionando. Regina, é importante você ter tocado nesse assunto, porque muitas pessoas são críticas à irrigação, principalmente aqueles que desconhecem a irrigação. Mas a irrigação está dentro de uma tecnologia e dentro de uma funcionalidade entre as mais equilibradas dentro do equilíbrio ambiental, porque o uso da água é feito de forma racional. Sim. É fantástico. Sim. Essa é a sua opinião, não é porque você é advogada de direito ambiental explicando pra gente de forma brilhante aqui todos os caminhos, mas isso é o futuro, não é isso? Vou te contar rapidamente um histórico da outorga em Minas Gerais. Quando eu comecei lá em 2001, você podia pedir uma outorga assim, 100 litros por segundo para uma área X. Tinha disponibilidade, não tinha muita gente pedindo outorga. Então o órgão concedia, não tinha conflito, tinha água disponível, podia se pedir. Hoje, o critério é mais rigoroso, ou seja, você só precisa de X litros por segundo para uma área que você vai irrigar. Então o IGAN não vai te dar uma outorga mais do que você precisa. Um mito também é achar que o produtor vai irrigar mais do que precisa. Não vai. Não vai. Porque isso custa energia e também agora a água, porque a água também é um recurso com valor econômico. E a planta, ela tem uma necessidade. O café tem uma necessidade, a soja tem outra, o feijão tem outra. Não, então e a tecnologia pessoa faz irriga isso conforme necessidade. Exato, conforme o plantio dela. E exatamente. saímos do manual, né? A gente ainda tem lugares que tem o pivôzeiro, que é a pessoa que liga e desliga o pivô, né? Faz ainda muito manual. Mas está caminhando tudo para o automatizado. As medições de vazão, né? Quanto de água que eu capto lá na minha bomba, na minha irrigação, quanto que ela vai desligar, qual o tempo que essa água vai ficar sendo captada, ou quanto tempo que o pivô vai ficar ligado, tudo automatizado, tudo sistema de telemétricas. Você tem um aplicativo no celular que você sabe o que está acontecendo em tempo real. Aquele produtor que compra o primeiro pivô, assim que ele paga ele compra o segundo, entende? Você estava falando aqui recentemente de um produtor de algodão, conta essa história para nós. Ela é curiosa, mas ela é bonita de se ouvir. Uma produção pequena que se tornou muito mais... Conta pra gente, na região de... Esse caso é no norte de Minas. O pessoal faz o plantio do algodão, ainda num sistema bem manual, né? Não tem muita tecnologia e maquinário, mas assim, plantava-se e colhia em 1 hectare X quilos de pluma. Depois que conseguiram outorga, né, financiamento, colocaram um pivô e plantou... 10 hectares, um pedaço pequenininho. Uns 10 hectares, por exemplo. E aí, quando colheram a primeira vez, a produtividade aumentou em 10 vezes. Isso com um algodão lá no norte de Minas. Então, assim,
esse decreto, principalmente, acabou de sair, vai beneficiar muito esse pequeno produtor que precisa de investir, buscar o recurso e precisa de autorizações, né, que permitam ele reservar água. O segredo hoje de produzir é reservar água. O barramento sempre foi muito polêmico, por quê? Porque é uma intervenção no curso d'água. Mas ele tanto acumula água no período de chuva, quanto ele regula a vazão do curso d'água. Então tem lugar, principalmente nas áreas de conflito, que nós construímos barramentos aí de 20 hectares de área inundada apenas para fazer regularização de vazão do curso d'água. Ou seja, eu tenho abaixo vários irrigantes de captação direta no curso d'água, não é no barramento, mas é feito um barramento coletivo para possibilitar segurar a água e depois ela sair ao longo do ano e ter água disponível para todo mundo. É fantástico. Isso é fantástico. Não, é só a gente pensar que nos últimos 3 anos nós tivemos 2 grandes enchentes e agora nós estamos aí num período de seca, né? Sim. Imagina a enchente do Rio Paranaíba, que eu lembro de ir lá e olhar aquilo e falei, gente, que mundo de água. Imagina parte dessa água sendo estocada, né? Vamos tratar dessa forma, sim, rio acima, rio abaixo, quantos milhões de litros d'água estocados podendo ser usados agora. Então, sim, a irrigação de fato é o futuro do agronegócio. Sim. A gente está falando do agronegócio porque influencia diretamente a agricultura e também a pecuária, para aqueles irrigantes que instalam um pivô para fazer silo, né, para terem a alimentação para os seus animais no período de seca. Sim. E além da barragem no curso d'água, né, ela faz esse trabalho de regularizar a vazão, controle de cheia, evita inclusive que venha, né, uma cheia muito forte, venha causando erosão no caminho. Nós temos também as barraginhas que são construídas dentro das áreas de pastagem ou às vezes próximas estradas, que vão tirando aquela enxurrada para ela não descer forte e com isso essa água fica armazenada ali, não tem captação, nada, mas ela vai infiltrando devagar, então ela vai para o subsolo e vai nascer em outro lugar. Então o ciclo da água, porque você tem uma chuva muito forte, a água bate e vai embora. Se você segura essa água, o processo vai sendo lento, né? Então, tão importante quanto o barramento, as barraginhas também são importantes, ter áreas protegidas, que a gente chama de área de recarga hídrica, para formar as nascentes, né? Então, o produtor rural que precisa da água, que é o recurso natural, insumo para a produção, ele também precisa ser um produtor de águas, ele precisa conservar solo e as suas nascentes para ele também ser beneficiado, assim como a cidade, que acaba recebendo os frutos disso também. Perfeito. Regina, nós vamos passar para outros pontos, mas eu ainda quero falar sobre um último, mas vou chamar os comerciais, que é sobre a reserva no subsolo. A gente está falando aí de quem retira a água do subsolo. As barragens no período de seca têm as suas limitações e no subsolo, essa limitação já existe? Existe algum estudo na nossa região e talvez uma dificuldade para aquele irrigante que queira tirar a água do subsolo, ele não quer tirar do leito do rio, às vezes a posição onde a fazenda dele está não possibilita, né, uma proximidade com o rio, mas nós vamos falar isso já no próximo bloco e partir para outros temas. Nós voltamos já já após os comerciais. Aguardem. Papo Branco e Cicobi Credipatos apresenta Do Campo à Mesa. Hoje do Campo à Mesa veio aqui para o Ceasa falar um pouco sobre o dia a dia dos lojistas e também dos produtores que estão aqui toda segunda e quinta-feira. Na verdade, os lojistas estão todos os dias. Vamos falar um pouco das curiosidades do dia a dia do Ceasa. Acompanhe. Pessoal, essa aqui é a área do barracão. São mais de 150 produtores que chegam aqui também às 5 horas da manhã. Na verdade, alguns chegam às 3 horas da manhã. É um movimento impressionante. Marluz, quanto tempo de Ceasa? 12 anos. Aqui tem a feira regional na segunda e na quinta, a feira local na quarta-feira e os demais dias estamos abertos, de portas abertas. E quais os produtos que a sua banca oferece? Frutas, verduras, frutas importadas, legumes. Agora nós viemos aqui conversar com o Valdinei. Valdinei, quanto tempo de motorista transportando para o Ceasa? 3 anos. Normalmente você chega aqui que hora?
3 horas da manhã. O que você transporta e de onde você traz? Traz Lagoa Formosa, transporto tomate e cebola. É satisfatório fazer isso há 3 anos? Ou seja, virou rotina? Não, virou rotina. Não, virou rotina. Olha só, e se a gente veio no Ceasa, não pode deixar de falar da fruta do momento, que é o morango do amor. Elisselmo, quanto que tá uma caixa dessa aqui hoje? R$90 uma caixa dessa aqui. E quanto estava essa mesma caixa há 15 dias atrás? Em torno de R$55, R$60 a caixa, de 50 para 90. Mas esse tão bonito, hein? Esse aqui é diferenciado, né? Aqui não vem apenas os donos de sacolões, nós encontramos aqui donos de restaurante, donos de pizzaria. Então o perfil dos clientes que estão aqui comprando desde as 3 da manhã é muito diversificado, impressionante. Para vocês terem uma ideia, são mais de 800 produtos comercializados aqui diariamente. Nós encontramos também aqui outras curiosidades, como muitas pessoas batendo papo, comendo pamonha. E dona Glazeni, mas só já vendeu pamonha aqui hoje, hein? Já. Quantos pamonhas só vende num dia igual hoje? 100, 120. E que hora que só chega aqui? Chego 4 horas da manhã. E tá gostosa, hein? Tá uma delícia, né? Do Campo à Mesa vai ficando por aqui. Adorei a reportagem de hoje. Voltamos no próximo programa. Fiquem todos com Deus e até lá. Você assistiu Do Campo à Mesa. Apresentação Dácio Franco. Oferecimento AgroJapão. Somando forças e multiplicando o progresso. E Cicobi Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Nós temos um recadinho importantíssimo sobre uma campanha que a Sorriso está realizando agora dia 1º e 2 de agosto, uma campanha exclusiva para implantes dentários. A gente já faz a análise inicial, né, tanto clínica quanto radiográfica, já planeja, o paciente já sai com mais ou menos tudo programado a ser feito. A gente está disponibilizando condições excelentes, parceiros financeiros. Clínica Sorriso, 1º e 2 de agosto, é a maior campanha de implantes dentários realizada. Tocar um negócio difícil para quem não tem um parceiro certo. No Cicobi Credipatos, tudo é diferente. Rápido, fácil e seguro. Mais capital de giro, facilidade de crédito, taxas baixas e sem burocracia. Mais que um banco, uma cooperativa que coopera com você. Mude a sua realidade e faça o seu negócio decolar assim como eu fiz. Seja um cooperado Cicobi Credipatos você também. Há mais de 30 anos, a AgroJapão é a parceira do produtor rural em Patos de Minas e região, oferecendo ao agricultor desde os insumos para o plantio, passando pelas sementes de alta qualidade até os defensivos agrícolas, inclusive para toda a linha de jardinagem. Na pecuária, a AgroJapão oferece uma linha completa de medicamentos, entre outros itens para o bem-estar dos seus animais, além de acessórios, ferramentas e muito mais. Venha conferir e tomar um café com a gente. AgroJapão, somando forças e multiplicando o progresso. Nós temos um recadinho importantíssimo sobre uma campanha que a Sorriso está realizando agora dia 1º e 2 de agosto, uma campanha exclusiva para implantes dentários. É a maior campanha de implantes dentários realizada. Então você que aguarda para fazer implante dentário há muito tempo, um projeto de forma mais acessível, com planejamento seguro, minimamente invasivo, marque sua consulta, vá lá e confira. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco da importância dessa campanha. A data está chegando, 1º e 2 de agosto. A partir de quando as pessoas já podem marcar essas consultas? Essa campanha nossa, ela tem o objetivo de levar as pessoas que têm dificuldades, às vezes até com horários, dificuldades às vezes financeiras, para fazer um implante, para reabilitar a sua boca. A gente está disponibilizando condições excelentes, parceiros financeiros, horários flexíveis, atendemos aos sábados. A gente já faz a análise inicial, né, tanto clínica quanto radiográfica, já planeja, o paciente já sai com mais ou menos tudo programado a ser feito, né? E isso agiliza a vida da pessoa, para que isso seja mais rápido possível, de uma forma segura, bem planejada e tranquila. Dia 1º e 2 de agosto, atendimento sexta e sábado serão as consultas, mas a partir de segunda-feira vocês podem ligar. O nome é simples, Clínica Sorriso. Lembra do Sorriso? Uma campanha pensada durante meses, acontece agora. A partir de segunda-feira, os agendamentos podem ser feitos com atendimento dia 1º e 2 de agosto.
Voltamos no terceiro bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com Regina Barbosa, advogada, especialista em direito ambiental, falando sobre, entre vários assuntos, outorga de água, irrigante, direito de desmatamento, enfim, as regras que estão valendo e outras que estão por vir, né, Regina? Importante falar que todo dia, importante a gente falar sobre isso, todo dia tem novas regras, é importante que você tenha um advogado especialista em direito ambiental para que aquele planejamento que você pensou em fazer há 6 meses atrás, talvez agora não se aplique. E aquela propriedade que você pensou em adquirir e de repente mudou de ideia, talvez a legislação possa beneficiá-lo e você fazer a decisão por compra dessa área e, de forma legal, fazer o desmatamento. Não é isso, Regina? Sim. Advogado sempre ligado, porque como as leis vão mudando o tempo todo, interessante que esse proprietário tenha sempre um contato e um advogado de direito, especialista em direito ambiental, para orientá-lo, não é isso? Sim, com certeza. A discussão começa já no projeto de lei, depois na tramitação, quando publica, eventuais questionamentos, julgamentos pelo tribunal, né? Porque as decisões aí às vezes são levadas para o judiciário, questão de constitucionalidade de norma, ou às vezes aplicabilidade de norma, então tem que ficar sempre atento. Sempre a gente fala muito sobre direito preventivo, ou seja, você ter um advogado de confiança que possa te orientar em mudanças que ainda não vieram. Sim. Ou seja, quando isso acontece, você tem esse contato com o advogado te liga, falei, Sr. Antônio, lembra aquela área que o senhor comentou comigo, naquela época o senhor estava pensando em comprar do seu irmão, que está pensando em vender, e aí o senhor foi ver que não poderia fazer o desmatamento, essa área não tinha o valor econômico que o senhor pensou, pois houve uma mudança na lei e agora ela tem. Importante, isso acontece, Sim. Não acontece, Regina? Sim. Tanto num caso como esse que você citou, mas independente disso, toda aquisição ela precisa passar, né, por uma diligência para verificar não só questões tributárias, né, se existe débito, dívidas, mas também para investigar passivos ambientais. Você corre o risco de adquirir uma propriedade e olhar só para a área útil, produtiva, sim, né? Sim. Que o solo é bom, mudou tem a forma água. de você decidir hoje a compra de uma fazenda. E de repente essa área teve uma supressão no passado que foi irregular, então você chega hoje, ela está formada. O que você está comprando? Uma área de cultura. Mas será que para a abertura dela foi feito de forma legal? Se isso não tiver acontecido, você terá que resolver esse problema, porque junto com o bônus vem o ônus. Então, você pode sim ser responsabilizado, né, por questões de degradação, principalmente em área de reserva e APP, ou às vezes ter que buscar a regularização corretiva daquela área que não teve no tempo oportuno. Regina, é importante você ter tocado nesse assunto, porque há um entendimento muito diferente e confuso por parte de quem está adquirindo essa área. Uhum. A partir do momento que você compra essa fazenda, aonde o proprietário pode buscar certidões para saber se aquela fazenda tem todos os critérios ambientais obedecidos até então, porque a partir do momento que você se torna proprietário, a dívida ou a irregularidade ambiental que vai impossibilitar de você conseguir recursos financeiros, financiamentos, porque uma coisa é a propriedade que agora é sua, outra coisa é você ter uma propriedade, vamos dizer assim, isenta de irregularidades ambientais que vão te impossibilitar de conseguir recurso. Ou seja, eu sou dono, ela é minha, tá tudo certo, mas há um valor diferente com uma propriedade que possa ter recursos oriundos de financiamentos e tal, e aquela que você vai conseguir trabalhar só com recurso próprio. A propriedade, a depender do passivo... Que é uma diferença muito grande. A depender do passivo ambiental, ela vai ter um entrave por um bom tempo. Porque essas áreas que são suprimidas sem autorização, existe um embargo naquele local. Então, quando a gente busca essas informações, a gente vai atrás, né, do CPF dos proprietários anteriores, busca imagem de satélite para verificar, né, se realmente teve intervenções ao longo do tempo. Esse é um trabalho seu, você fazer um estudo, o proprietário falou assim, eu estou pensando em comprar essa fazenda, você pega a escritura, olha o tamanho da área e vai fazer um estudo técnico para saber se aquela fazenda não tem um histórico negativo em se tratando de direito ambiental. Isso, e a gente faz junto com a equipe técnica, né? Eu preciso do consultor técnico, que é um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, um biólogo, é uma consultoria. Por quê? A área, ok, ela é apta para uma determinada atividade, mas tem água suficiente para tocar projeto ali? Não, não tem. Se for para fazer
cultura irrigada, precisa de construir estruturas. É possível as autorizações? Então a gente levanta se não tem impedimentos legais para aquela área. Às vezes eu estou do lado de uma unidade de conservação, então estou na zona de amortecimento, existem regras específicas, o que pode, o que não pode naqueles locais. Ou no caso que você mencionou o piqui, para pastagem a gente consegue autorização para limpar e o piqui vai ficar lá, mas se for para uma instalação de pivô já não é possível. Então esse diagnóstico a gente levanta tudo. O técnico só faz com base na lei. É um casamento. O técnico não trabalha sem o direito e o direito não anda sem o técnico. Você precisa recuperar uma área, mas não sou eu que vou dizer como. É o técnico, ele vai olhar qual que é a característica da região, o tipo do solo, o clima, tudo interfere e vai elaborar o projeto que você precisa. Perfeito. Regina, você falou aí do pequeno, médio e grande. O seu entendimento, quase que pessoal, não vou falar nem de profissional, você acredita que a lei ela é justa para o pequeno, vou deixar o médio de lado, para o pequeno e para o grande? Porque às vezes o pequeno fala assim, eu gostaria de crescer, só porque advogado custa caro, conseguir licença custa caro e tudo tem custo. A gente vai falar inclusive já no final do programa aqui sobre o custo da água, está na época de pagar, ou seja, vai fazer um pivô que seja de 10 hectares, você tem que pagar pela água que vai ser captada, seja do subsolo ou do leito do rio. Então, há um benefício para o pequeno ou ainda há uma distorção muito grande, o grande consegue fazer e o pequeno não? A gente tem hoje atuação, né, de instituições como o FAING e o Senar que acabam auxiliando esse pequeno, que às vezes não tem condição de buscar um suporte, né, da consultoria particular, por exemplo, ou outras orientações. Mas a legislação está caminhando para facilitar para o pequeno. A exigência há uma boa permanece. Vontade política para isso, né? Tem caminhado para isso. De início, quando a norma sai, é uma regra só para todo mundo. Depois você começa, né, o legislador e também porque a sociedade vai, de certa forma, pressionando, a ver que não tem como você colocar para o pequeno as mesmas regras para o grande. Então a gente está vendo isso na prática. Você tem uma área grande que vai ser passível de um estudo, que é o EIA-RIMA, que no mercado aí hoje custa 200, 300 mil reais. Do pequeno não tem a menor condição, isso é mais do que o valor da terra. Então ele está sendo dispensado de autorização, de licenciamento. Às vezes o uso da água dele é considerado insignificante, que é também um processo mais simples e mais barato. Então aos poucos a legislação veio dando um tratamento diferenciado para o pequeno. E o Código Florestal foi o maior exemplo disso. Quando saiu o Código Florestal, todo mundo achou que, nossa, era muito prejudicial, que agora não tinha que recuperar nada. Não é assim. Para o grande, continuou tendo obrigação de manter reserva de 20%, 30 metros de APP. Agora, a pequena propriedade, essa sim foi beneficiada, porque também não era justo eu pegar de uma pessoa que tem 10 hectares, que mal dá para ele sobreviver, e querer exigir dele 20% de reserva, mais 30 metros de APP, eu tenho que sair da propriedade, não sobra nada. Perfeito. Regina, nós chegamos ao final do programa, quero agradecer demais pela entrevista, você é brilhante dentro do direito ambiental, entende? Os seus mais de 23 anos de atuação no direito ambiental, passando por vários órgãos, então o seu sucesso como inclusive escritora, queria que você me falasse sobre o livro que você vai lançar agora em outubro sobre o tema, é uma das maiores especialistas em direito ambiental de toda a região, parabéns pela trajetória, me fale sobre o livro e deixe as considerações finais para o público, ou seja, para o pequeno, para o médio, para o grande, que queira desmatar, procure um advogado especialista em direito ambiental, ele vai te dizer qual é o caminho, qual é a viabilidade econômica de adquirir uma propriedade ou você que já tem a propriedade, mas queira desmatar. Não corte uma árvore sem pegar uma licença não, que você pode arrumar um problema sério, não é isso, Regina? Seríssimo. Obrigada aí pelas suas palavras. Em outubro eu acredito que deve sair a próxima edição desse exato livro aqui, Agricultura Irrigada no Cerrado. Nós estamos trabalhando a 3ª edição. O professor Lindeu está fora do Brasil, mas deve estar retornando para o lançamento do livro. Eu tenho uma outra obra também que deve sair, mas sempre obras coletivas, que é um livro inteiro, né, muito complicado da gente lançar. Esse outro já tem um caráter mais pessoal, que é um outro projeto que eu tenho para a questão de conselhos de empresa. Então, nesse outro artigo, né, capítulo que estou escrevendo, é sobre legado e propósito. Então, mais focado para carreiras mesmo, não tanto para o direito ambiental. Além desse da agricultura irrigada, eu já tive a oportunidade de escrever sobre o SG no agro, sobre as comissões gestoras locais, que é as áreas de conflito, né, pelo uso da água, e também
quando, né, completou 10 anos do Código Florestal, nós tratamos de um capítulo específico no livro, que foi uma obra da UBA, que é a União Brasileira da Advocacia Ambiental. Eu e Paula também falamos sobre a implantação do PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental, que está previsto no Código Florestal. Então, o livro, né, tinha o título de 10 anos do Código Florestal, que temos a comemorar, e nós duas, em particular, tecemos uma crítica em relação à demora da efetivação do próprio Código, né? Ele foi publicado, foi questionada a questão de constitucionalidade, então até que ele realmente passou a valer, né, que as pessoas falassem, agora realmente está valendo, porque no Brasil a gente tem isso, publica a lei, mas às vezes ela não está valendo, porque está se questionando a constitucionalidade da norma, né? Mas aí passou essa fase, então realmente agora é correr atrás do código ser implementado, porque ele já passou de hora. O produtor foi chamado a fazer o CAR e cumpriu a sua tarefa, seu dever de casa. Agora é o Estado tem que fazer a parte dele, analisar o CAR e botar o PRA para ser efetivado, porque as áreas que não foram recuperadas não foram porque o produtor não quer, é porque ele não tem certeza se é para fazer daquele jeito. Perfeito. Então ele só precisa do CAR dele. Há uma falta de informação ainda. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu quero agradecer a audiência e deixar esse recado. Nós estamos numa região privilegiada, temos água, tem tudo, mas tem que seguir todos os critérios. O advogado especialista em direito ambiental pode ajudar, seja você um proprietário de 10 hectares ou para os grandes proprietários que já têm essa visão, né? Porque aí tem consultoria e tudo, mas vale a pena a gente ficar atento. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papo Franco aqui pela NTV. Fiquem todos com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Hoje o melhor do seu bairro está aqui no estande da Ibiza, conversando com o Andrei. Andrei, a Ibiza presente neste evento, com quantos veículos à mostra? Boa tarde. Hoje nós trouxemos cerca de 12 carros para o estande, mas no nosso pátio hoje nós temos mais de 100 veículos seminovos. Lembrando que a gente trabalha com veículos 0 km de todas as marcas, tanto para produtor rural, CNPJ, frutista, enfim, para todas as necessidades. Existe uma preferência para o público aqui da nossa região, qual é? Hoje, o campeão de audiência de vendas é a Fiat Strada. É 4 anos consecutivos o carro mais vendido e aqui para a região, devido ao custo-benefício, é um carro hoje que é o mais vendido. E como você disse, a Ibiza tem uma facilidade na questão do financiamento, tendo parcerias com várias financeiras, com vários bancos. Sim, inclusive as nossas taxas hoje realmente é diferenciadas e competitivas. Eu convido você a fazer uma simulação no seu banco e trazer para a gente, que a gente vai te mostrar que cobre e fica bem mais barato. Vem para Ibiza que dá negócio. Que dá negócio, Ibiza 32 anos, a melhor concessionária de Patos e região, e gostaria também de agradecer a parceria com a CDL, que isso aí ajuda a dar credibilidade, fortalecer o comércio local com essa parceria. Obrigado pela entrevista, sucesso nas vendas. Obrigado, precisar, estamos à disposição, temos os melhores preços e condições. Você assistiu o melhor do seu bairro. A apresentação Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Apoio Eletropassos, a sua loja de material elétrico em Patos de Minas. Passa aqui. Há décadas, irrigar é mais do que regar a terra, é sobre transformar o solo em prosperidade. Na Tijuca, garantimos mais do que produtividade. Oferecemos soluções completas para irrigação com pivô. Temos o maior estoque multimarcas da região e somos uma fábrica de referência, desde o estúdio de viabilidade à consultoria pós-instalação, com acompanhamento periódico e assistência técnica especializada. Conheça a nossa fábrica aqui, na rodovia 354, quilômetro 241, entre Lagoa Formosa e Patos de Minas. Tijuca Pivô Central, irrigação de confiança com o propósito de produtividade e sustentabilidade. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084.
Nós temos um recadinho importantíssimo sobre uma campanha que a Sorriso está realizando agora dia 1º e 2 de agosto. Uma campanha exclusiva para implantes dentários. A gente já faz a análise inicial, né, tanto clínica quanto radiográfica, já planeja, o paciente já sai com mais ou menos tudo programado a ser feito. A gente está disponibilizando condições excelentes, parceiros financeiros. Clínica Sorriso, 1º e 2 de agosto. É a maior campanha de implantes dentários realizada. Quer ter um bate-papo sério com você, sério?